Olá! Pensem só na situação de viver com aquela ameaça constante de uma enchente, sem ter a menor ideia de quando a água do rio pode invadir tudo. Pois é, hoje a gente vai analisar um estudo acadêmico que encara justamente esse desafio de frente. Vamos mergulhar numa monografia que usa ciência para tentar criar um sistema de alerta e, com isso, potencialmente salvar vidas lá na bacia do Rio Doce. Bom, e para a gente entender a fundo, é fundamental dar o devido crédito. Essa análise toda é baseada no trabalho de conclusão de curso da Karen Esteves Ezizinos, que teve a orientação do Dr. Célcio Bandeira de Melo Ribeiro. É uma monografia apresentada para o curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora e foi concluída em 2022. Um belo exemplo de ciência aplicada aos desafios reais da nossa sociedade. Para guiar a nossa conversa, a gente dividiu a análise em 6 partes. Vamos começar apresentando o estudo, depois a gente vai entender o problema local, a solução que foi proposta, os testes do modelo, o impacto prático dele e, por fim, as considerações finais. Uma estrutura bem clara para um tema que é bem complexo. Então, nesta primeira parte, vamos entender o contexto do estudo. Ele não é só um trabalho acadêmico, não. Ele é um exemplo de como a universidade pública, através de cursos de especialização como esse, busca formar profissionais que conseguem aplicar o conhecimento para resolver problemas urgentes, como a segurança de comunidades ribeirinhas. E antes da gente entrar de cabeça no problema, um convite rápido. Quem acredita que a ciência pode sim salvar vidas, a melhor forma de apoiar a divulgação de trabalhos como este é seguindo, curtindo e compartilhando. Isso ajuda a levar o conhecimento para muito mais gente. Agora sim, vamos ao centro da questão. Por que esse estudo é tão necessário? Bom, a resposta está numa comunidade que vive sob a ameaça constante das águas do Rio Doce. Essa citação da autora no slide resume o dilema de uma forma perfeita. A ausência de monitoramento dificulta a previsibilidade, ou seja, a comunidade de Papa do Paraíso vive literalmente no escuro. Sem dados, prever quando um desastre ambiental vai acontecer se torna impossível e qualquer ação de prevenção fica totalmente comprometida. E os desafios ali são bem específicos. O bairro de Pabá do Paraíso enfrenta inundações recorrentes, mas não tem uma estação própria para medir a vazão do rio. Para piorar, fica a uns 30 quilômetros da sede do município, com acesso bem precário, o que atrasa a chegada de qualquer ajuda numa emergência. Fica claro que um sistema de alerta antecipado não é luxo, é uma necessidade vital. Diante desse cenário todo, a pesquisa não se contentou em só descrever o problema. Ela se propôs a construir uma solução, uma ferramenta científica capaz de prever a chegada de uma onda de cheia. A ferramenta escolhida foi o método Muskingum-Conge. Falando de um jeito simples, é como se fosse uma receita matemática que usa dados físicos do rio, tipo largura e inclinação, para calcular como uma massa de água enorme se move e em quanto tempo ela vai chegar num determinado ponto. O processo foi super meticuloso. Primeiro, a autora coletou dados de vazão de estações que já existiam rio acima. Depois, inseriu as características físicas do rio num software especializado. Em seguida, rodou as simulações para prever como a água iria se comportar. E o mais importante de tudo, o quarto passo, validou o modelo comparando as previsões dele com o que de fato aconteceu em desastres passados. E isso nos leva à fase crucial de qualquer pesquisa científica. Porque, uma coisa é criar um modelo na teoria. Outra, bem diferente, é provar que ele funciona no mundo real. Então, a pergunta fundamental é essa. Qual é a precisão dessa ferramenta quando ela é colocada à prova, confrontada com o caos de um desastre ambiental de verdade? É isso que os dados a seguir vão nos responder. E aqui estão os resultados. Essa tabela mostra como o modelo se saiu em 4 grandes cheias que aconteceram de verdade. A coluna do meio usa uma métrica chamada coeficiente de Nash-Sutcliffe. É um indicador de precisão que vai até 1. Quanto mais pertinho de 1, melhor. E olha só. Em 3 dos 4 eventos, a classificação foi bom ou adequado, com o modelo acertando acima de 80%. Mas o destaque absoluto é este número. Durante a cheia mais forte, a de 2022, o modelo alcançou uma precisão de 0,95. Isso é um resultado excepcional que mostra a altíssima confiabilidade da ferramenta justamente no cenário mais crítico. Com o modelo validado cientificamente, a próxima etapa é entender o impacto prático dele. Como essa pesquisa pode, de fato, se transformar numa ferramenta para proteger a comunidade. E esse slide ilustra a diferença de uma forma brilhante. Sem o modelo, a resposta é sempre reativa. É correr atrás do prejuízo depois que o desastre já aconteceu. Com o modelo, a gestão se torna proativa.
Dá para emitir alertas, evacuar famílias de forma preventiva e, acima de tudo, fortalecer a resiliência da comunidade, diminuindo os riscos para vidas e patrimônios. E a ciência nunca para, né? A autora recomenda para trabalhos futuros ampliar a base de dados históricos, testar outros modelos para comparar e, um ponto crucial, aprimorar o cálculo para diferenciar a velocidade da água dentro do leito do rio e na planície de inundação. Isso pode trazer ainda mais precisão para o modelo. Chegamos então à conclusão, um momento para a gente refletir sobre o significado mais amplo de um trabalho acadêmico como este. O que fica muito claro é que este estudo não é um caso isolado. Ele representa a alta qualidade da pesquisa que é desenvolvida em cursos de pós-graduação como este, que são fundamentais para promover a ciência, a gestão pública eficiente e, no fim das contas, a redução de riscos de desastres no Brasil. É importante ressaltar que o que apresentamos aqui é uma síntese. Para quem quiser se aprofundar de verdade, a recomendação é consultar o trabalho original completo. O link está disponível na descrição para garantir uma versão fiel e bem detalhada da pesquisa. E, por uma questão de transparência, é importante mencionar que este material é uma síntese do trabalho acadêmico e que foi gerada com o apoio de ferramentas de inteligência artificial. Como toda síntese, o conteúdo pode sim apresentar algumas simplificações. Para finalizar, fica aqui uma reflexão. Este trabalho mostra uma solução viável. A pergunta que fica no ar é: como a gente pode, enquanto sociedade, diminuir a distância entre a pesquisa acadêmica de ponta e a sua implementação prática para proteger as comunidades no dia a dia? Fica aí o pensamento. Muito obrigada pela atenção.